Já é. Vamos? Ó, tá indo já. Só fala um alô aí. Fala, galera, bora que bora! Beleza. Vamos nessa, ó. Tamo indo. Tamo fazendo diferente, filho. Hoje dentro do Não carro. é isso, pô. Eu falei, cara, o que eu vou fazer que ninguém Mais fácil, vira pra fez? tua direita. Mais Bora. fácil, vai. Foi o que a gente vai fazer que ninguém fez? Vamos trocar uma ideia. Eu voltei de Curitiba com o Sakai. Que irado. Trocando uma ideia, até São Paulo, paramos pra comer uma costela e tal. Que da hora. Aí quando eu tava de volta em casa, o Poatan falou, não, pô, vamos fazer na estrada também. Eu falei, então vamos. A gente pegou, foi pra churrascaria. Sacar gente boa demais, Boatan tá vindo uma sequência gigantesca, merece todo o respeito do mundo e, pô, tá da hora. Cara, que honra, pô. Eu não te conhecia pessoalmente, cara. Que maneiro, que maneiro. Cara, e a gente fala, né? Porque, pô, meu pai tá aqui no Guarujá, eu tô aqui direto. E acho que a parte da primeira pergunta que eu queria fazer pra você era assim, tirando a loucura, assim, tipo, compromissos 1000, assim, eu lembro quando a gente conversou, que você me contou que você tava no sítio, e aí teu pai desceu, alguém desceu e começou a bombardear de mensagem no celular, você achou que alguém tinha morrido, falou, caralho, aconteceu alguma coisa. Cara, eu tava aqui no Guarujá e aí, mano, sempre quando eu posso, quero estar com meus pais lá no sítio, dá 3 horas daqui, e aí eu fui pra lá. E aí, mano, tava chovendo e tal, meu pai pegou e saiu. E lá, agora, a gente conseguiu colocar um sinal maior, melhor, tal. Se você ficar na casa em algum lugar, pega, mas antigamente não pegava o sinal. Só pegava sinal você colocando o telefone num lugar específico que tinha lá e pegava. E quando eu ia pra lá, quero descansar, eu não coloco o telefone. E aí, meu, beleza, tal, aquela loucura todinha. Pode quebrar que isso aqui é na praia. E aí, cara, meu pai tava com o telefone no bolso dele e ele andando, não sabe na onde, chegou um sinal. Pode reto. E aí eu peguei, mano, e falei, mano, Diego. Aí eu falei assim, de um ou outro, aconteceu alguma coisa, né, eu marcar a luta. Minha mãe falou, então vai na cidade, tá? Eu peguei e fui na cidade, cara. Nós tava indo pelo caminho, só que tem um caminho lá, na parte nossa lá, que entra o sinal, só que não abre pra você ver. Cara, você imagina, daqui a pouco o telefone... Mano, Instagram, WhatsApp, Facebook, mano... Só que eu tentava entrar em nada. E aí, mano, eu cliquei bem na do macaco. Aí tava escrito na do macaco abriu. Falou, parabéns, aquilo que era o seu sonho, filho, se tornou realidade. Nós somos os próximos, né, a lutar pelo cinturão. Mano, já comecei a chorar. Meu pai, o que foi? Eu só virei pra cima. A gente vai lutar pelo título e tal. Meu pai já começou a chorar, mano. E aí, mano, eu corri pra cidade. E aí, cara, chegamos na cidade lá. Pô, o Diego tava já pegando o carro pra vir pra cá, queria me abraçar. Mano, a molecada do time, todo mundo chorando, né, mano? Pô, feliz demais. Mano... Minha ex-mulher me ligando por causa da minha filha. Minha filha, papai, é pelo cinturão, é pelo cinturão. Cara, os amigos, todo mundo gritando, mano, aquela loucura todinha. E aí eu voltei pro sítio, meu pai, mano, já se ajoelhou no meio do mato, já começou a andar chorando e tal. Pé esquerdo lá. Mano, já começou, mano, aquela loucura toda, chorando, mano, uma puta de uma gritaria. Cara, aquele, mano, zum, 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 mano, uma puta da gritaria muito legal, muito louco. E aí, cara, graças a Deus, graças a Deus, mano, chegamos lá, avisamos pra minha mãe, falou, pô, gente, é o próximo cinturão, minha mãe já começou a chorar. Nossa, cara, meu primo que tava agora com nós ali, pô, gritando, um amigo meu que tava comigo, mentira, saiu gritando. Os amigos meus que eu tenho como irmão lá do sítio, sabiam que eu tava no sítio, vieram correndo pra lá pro sítio pra poder me abraçar, cara, aquela loucura toda. E, mano, graças a Deus, mano. Agora me conta uma coisa, daquele Charles que encostou o carro pra chorar porque descobriu que ia lutar pelo cinturão, pra aquele Charles de terno vermelho, andando, cara, ali, de olhar você andando ali, você fala assim, esse maluco não perde essa luta nunca, cara. Entendeu? O que mudou, cara, daquele moleque? Porque a gente vai falar real, assim, tipo, você chega pra disputar o cinturão, você tá legal, você tá ganhando uma grana legal, você tá com tua vida tá boa, porra, entendeu? E aí, dá aquela alavancada maluca, assim, cara, qual que é a diferença de não ser... E aí eu não tô falando de grana mais, entendeu? Eu tô falando assim, de ser aquele lutador do bolão e de ser o campeão da porra toda, cara. Cara, de verdade, eu me pego muito nisso, né? Eu me pergunto muito isso, né? Cara,
Deus é muito maravilhoso na minha vida. Você imagina, um moleque veio de dentro da comunidade, porra, não tinha. Porra, Vicente Carvalho ali, não é? Vicente Carvalho, hoje morar aqui no Guarujá. Pô, você me buscou, né? Fez minha casa, mano, é da hora, né? Cara, Maneira pra caralho, casa de demais. esquina gigante, sabe? Você poder proporcionar coisas boas pro seu pai, pra sua mãe, pra sua filha, sabe, mano? Dá um orgulho Sabe, foda, não pô? dá? Então, tipo, eu sou muito grato a Deus, sabe, mano? Eu acreditei demais que isso poderia se tornar realidade. Eu acreditei demais que ia dar certo, sabe, mano? Não, vai dar certo, irmão. Vai acontecer na minha vida, Irado. sabe? Tipo, em 2019 eu lembro que eu tava na festa com o Cissão e com a minha mulher dele, mano. Eu abracei os dois e falei assim: 2021 eu sou campeão do UFC. Cara. Mano, você imagina, numa festa, numa loucura do nada, mano. Você vira e fala, mano, 2021 eu sou campeão do UFC. Aí ela tá louca, eu falei, sou campeão do UFC. Só não sei o dia, a hora e o local. Mas em 2021 eu sou campeão. Então, Eu tipo, vi mano, eu mandei pro Diego, cara, esses dias, um clipezinho que a gente fez uma vez, logo depois da sua luta com o Tony. Uhum. E você falou, pô, atropelei, não sei o que, não sei o que. Ela falou, não sei quando que vai ser, mas eu vou ser campeão dessa porra, cara. E aí eu virei pro Tony e falei assim, cara, a bolinha de cristal tava ligada ali, né? Eu acredito, tipo, mano, eu aprendi muito, eu cresci muito. Você vai fazer a volta igual o cara fazendo. Eu aprendi muito, eu cresci muito nesses últimos anos da vida, né? Cara, aquilo que você planeja pra sua vida, aquilo que você se dedica, você se doa por ela, acontece, sabe? Você tem que só esperar o time certo dela acontecer. Então, tipo, eu esperei o meu time certo de acontecer. Sim. E aí eu venho falando muito falo assim, mano, eu sou o problema dessa categoria. Porque, tipo, pra mim não é só lutar, irmão. É tudo aquilo que Deus proporcionou pra mim e vem acontecendo. Cara, é isso. Eu falo, pô, que legal, mano. Eu tô felizão porque vai acontecer, sabe? Uhum. Sabe, eu tô num time diferente. Não é, tipo, só lutar. Não é só você subir lá em cima. É tudo aquilo que você vem vivendo. E, mano, é aquilo que eu te falei pra tu. Eu venho me cobrando muito. O Charles é o mesmo Charles de sempre? Essa é a pergunta que eu faço pros meus pais. Por de verdade. Pras pessoas de verdade. Não por mentiras falsas que quer pensar no dinheiro. Quer pensar naquilo que É a família que tem que chegar pra você e falar assim, ó, moleque, não é, ó, peraí, baixa aí que não é assim. O Charles é o mesmo Charles. Exatamente. Enquanto eles falam que é o mesmo Charles, lógico, hoje a gente veste roupa da hora, tem o relógio da hora. Mas foda-se, tá trabalhando pra isso, cara. Pra não isso, tem pra me essa. dedicar por isso, Lógico. entendeu? Então, isso aí é o normal de acontecer, você dá algo melhor pra sua família. Exatamente. Mas, cara, o Charles é o mesmo Charles de sempre, o mesmo moleque humilde que sonhou em se tornar campeão e hoje, né, sonha em dar algo melhor pra família, sonha em continuar fazendo história, aumentando o seu legado, sabe? É o mesmo Charles, não vai mudar, isso não vai mudar, vai continuar. Legal. Então eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz mesmo. E poder, igual você falou, pô, um terno vermelho, colocar, ser o diferencial. Cara, eu quero ser diferente, irado, eu não quero ser o mesmo, aquilo cara. ali foi uma doideira, cara. Aquilo lá foi uma doideira. Foi top de nível. Eu fiz um rio daquela porra lá, vou te mostrar, cara, porque aquilo lá foi a coisa mais linda, quer ver? Brinquei com o Maca agora. Falei, mano, eu quero ver qual que a gente vai inventar agora, qual que é o próximo. Com o Justin foi eu vi um de terno azul. Agora eu coloquei um terno azul bebê, no outro coloquei um vermelho. Eu falei, mano, eu quero ver qual que vai ser o próximo que a gente vai inventar. Porque aquele vermelho, cara, aquele vermelho foi. Pra quebrar tudo. Quer ver? Bicho, olha isso aqui. Cadê? Eu botei até uma música do Guns N' Roses na parada, cara, que é um. É tanta postagem, tá igual, meu, é tanta postagem. Não, pô, tem que postar pra caralho. Caramba, cara. Faz tempo assim já, é? Já tá tem um tempinho, né? Nossa, cara. Tá chegando aqui, ó. Aqui, ó, olha isso. Eu vi esse vídeo, eu tenho esse vídeo ficou muito top. Botei em câmera lenta, cara, ó. Quer ver, ó lá, ó. Cara, ficou irado, ó. Esse ficou muito Ó louco. a marra do bicho. Cara, você olha pra isso aí e você fala assim, meu, tipo, mano, como é que esse cara perde aquela luta lá, mano? Na realidade, mano, sabe, igual fala, a favela venceu. Esse é o time. É isso aí. Um moleque que não tinha nada, cresceu na vida, evoluiu, tá ligado? Em busca de um sonho gigantesco, que, mano, quer se tornar campeão do UFC, e poder, sabe, tipo, escrever seu nome na história, poder continuar fazendo história, poder dar algo melhor pra sua família, sabe? Pô, minha mãe e meu pai trabalhou a vida inteira. Minha mãe não sabe nem escrever. Tá ligado? Então, tipo, mano, tudo por quê? Tudo por causa de um sonho, sabe? Essa luta com o Makhachev, como é que... Eu vou te falar o que eu vejo nessa luta, tá? Eu acho que é a única coisa que pode complicar pro nosso lado, assim, é ele não te deixar lutar, que é o cara amarrar e, tipo, como é que você desamarra essa porra? Porque em pé você é melhor, no chão você é melhor, mas o cara é bom de chão, a gente não pode ser hipócrita e falar que o cara é ruim. Mas ele não é o Khabib, também não pode viajar na maionese. Cara, como que você desamarra isso aí? Cara, sendo bem sincero, todo o respeito do mundo, eu acho que qualquer um desses caras que me botar pra baixo, eles têm que correr muito perigo. Eu sou o maior finalizador da história do UFC. Eu respeito demais o Luiz Makhachev, eu respeito demais todos os atletas que estão ali, porque pra mim, eu sou atleta profissional.
pra mim não é só lutar. É o quanto você se dedica, é o quanto você se abdica daquilo, o quanto você fica longe da sua família, é o quanto você chora, o quanto você sangra. Então não é só lutar. Pra quem tá assistindo a luta aqui, eles foda-se, ele não tá nem aí. Eles não querem saber. Então você tem que entender isso aí, que é tanto que você se dedica. Então por isso que eu respeito todos eles. Porém, como eu falei, e vou falar de novo, eu sou um problema dessa divisão. Sim. Isso não vai mudar. Mano, eu sou bom em pé, eu sou bom no chão, eu sou completo, eu sou um lutador de MMA. Cara, eu olhando, se você. Eu olhando, eu tenho a minha visão, mas quem quer ter uma visão diferente, se você pega minhas últimas 10 lutas. As minhas últimas 10 lutas foi contra grandes 10 nomes. Foi contra grandes campeões, grandes caras. Eu não escolhi luta, eu não falei assim, ó, vou pegar isso aqui que é uma luta fácil pra mim. Eu não fiz isso, eu fui lá e fiz história, fiz acontecer, fiz o trampo vingar e ir lá, mano, e dei a volta por cima. Eu lutei na casa dos caras, lutei luta que tipo, tá ligado, que os caras colocaram pra mim lutar, todo mundo contra mim, tá ligado? E eu fui lá, Deus me abençoou, fez acontecer e fui lá e fiz o trampo. Pode ir embora. Então, se você olhar, são 10 vitórias, são 11 vitórias seguidas contra 11 nomes gigantes, né? Do outro lado, você tem o Isa, que lutou contra os caras legais, que, né, não sei se lutou, acho que ele não lutou com nenhum ranqueado. Ele lutou com o The Hooker, mas aquela luta lá dá um presente, né? Aí eu vou te falar uma coisa pra você, todos os caras que vêm na parte estilo de pé, do cara, um cara que bota pra baixo, o cara que vem em pé, ele vem cagado, ele vem morto de... então, e tem essa parada, né, tipo, você vai trocar porrada com o cara, você não tá preocupado se ele vai te botar no chão ou não, né? Eu dei entrevista nos últimos dias, as pessoas ainda levam pro lado errado. A pergunta é, será que ele vai querer colocar o Charles Oliveira pra baixo? Porque ele lutou contra o Davi Ramos e ele ficou em pé o tempo inteiro com o Davi Ramos e aí no finalzinho ele começou a tentar botar o Davi pra baixo pra poder abafar. E se ele ficar em pé comigo, filho, ele não vai aguentar. Ele tem o poder de fogo na mão, irmão. Cara, a minha parte tá a coisa mais muito melhor do que o dele. Então, assim, eu não tenho preocupação nenhuma. É igual eu falei, cara, se você quer paz, eu quero em dobro. Se você quer guerra, a guerra chegou. Eu sou um problema pra essa divisão. Vou falar de novo. Pô, eu não queria luta lá, não queria. Eu queria que a luta fosse no Brasil aqui. Eles jogaram, a gente vai pro Brasil. Isso aí foi uma jogada de marketing, eles nunca vinham pro Brasil. Imagina. Essa na realidade é eles. Só que acontece o seguinte, uma das coisas que eu tenho mais pra falar pra vocês, presta atenção no dia de hoje, tá? Numa quinta-feira, dia de hoje, presta atenção que eu vou falar. A arrogância deles vai matar eles. Arrogância. Tanto de empresário, como de ex-lutador. A arrogância vai matar eles. Se eles pensam que eles vão vir pra cá pensando que brincando, eu vou te falar uma coisa pra você. Ninguém nunca vai me bater mais do que a vida já me bateu. Eu fui um moleque que fui tirado do sopro do coração, do reumatismo dos ossos, quando o médico falou que eu nem ia lutar na minha vida, nunca ia fazer nada do esporte, e eu se tornei campeão do UFC. Tô indo pra sua casa, meu amigo, lutar contra você pra fazer história e continuar como campeão dos pesos leves. Escuta bem o que eu tô falando pra você. A arrogância de vocês vai matar vocês, vai afundar vocês. Vocês estão falando um monte de besteira, pode ir embora, vai fazer a volta lá embaixo. Vocês estão falando um monte de besteira, vocês estão criticando, vocês estão falando um monte de coisa e eu tô só na minha, levando, respeitando, como eu sempre respeitei todos vocês. Só que presta atenção, tudo aquilo que vocês falam tá na mídia, tá chegando, depois não reclama depois. Só isso que eu devo falar. Exatamente. E o que a galera tem que entender é o seguinte, aquele cagaço de porra, não posso chutar porque ele vai tentar me derrubar, não posso me comprometer muito com o ataque porque o cara vai tentar me derrubar. Sim. E aí quando o cara derruba, também tem a parada. Sim. Como que ele derruba e como é que ele fica numa posição confortável por cima, que se ele largar um braço pro nada ali, você pega e acaba a luta. Não, mas é o que eu tô... é uma posição que não vai ser confortável, né? O cara vai ficar tenso. Quando você luta com um cara que é da parte em pé, que é um cara trocador de porrada, é uma coisa. O cara trocador de porrada, ele tá completamente com medo de ser botado pra baixo. Eu não tô completamente sendo botado... mas ele amarra a luta, tá bom, pra ele amarrar, ele vai ter que amarrar um cara que vem focado 100% no jiu-jitsu, certo? Então assim, de verdade eu não tô nem um pouco preocupado, eu tô preocupado sim com aquilo que o Charles Oliveira, vai ter aqui, o Charles Oliveira, o Charles do Bronx pode levar pra dentro da luta, que é eu estar mentalmente bem, sim, fisicamente exatamente. Bem, feliz. Pô, eu tô indo antes pra Dubai. E acho que a maior prova de fogo que a gente podia ter foi aquela merda toda que aconteceu na luta com o Gage, né? O que foi aquilo? Cara, ali mostrou que realmente o campeão tem nome. Foi roubado na balança, certo? Eles tentaram mexer com a minha cabeça, mas ele mexeu com a cabeça do campeão. Me deixou com mais sede de vitória, me mostrou que realmente eu sou o campeão do peso leve, isso não vai mudar. Tô no foco, tô feliz, sabe? Tô crescendo cada vez mais e vai continuar fazendo história. Uma coisa que o Dustin Poirier falou, porque também foi aquela história, né? Os caras fizeram a semana da luta como se o cara já fosse o campeão, né? Sim. E uma coisa que ele falou na entrevista que me chamou muito a atenção foi uma parada que ele falou assim, olha, tipo, não dá pra desmerecer o cara, ele é um cara perigosíssimo,
E tem uma coisa que deixa ele mais perigoso, que é aquele cinturão. O cara chega com uma confiança. Sim. Entendeu? A confiança do campeão, porra. Você não, porra. Cara, na realidade é assim, é aquilo que eu vim falando. Vamos um pouquinho mais reto, né? Volta lá pra coisa. É aquilo que eu vim falando. Cara, na realidade, assim, se você tá mentalmente bem, se você tá fisicamente bem, se você tá 100% preparado pra aquilo, você vai fazer acontecer. Você vem e faz história, você faz crescer, você vai mostra porque você veio. E de verdade, pessoal, o cinturão ele não foi entregue, ninguém veio e colocou na minha cintura, tá aqui pra você, não. Eu lutei, eu sangrei, eu sofri. Né, cara? Eu fiquei 11 anos em busca desse cinturão. Porra, sabe? Eu lembro quando chegou naquela bordinha ali, assim, que você tava tipo, cara, os caras do top 5 não querem lutar comigo. Eu lembro que eu falei pro Sampierre, cara, eu tava pra fazer um podcast com ele, eu falei em off pra ele, eu falei, ó, eu vou te perguntar do Charles, cara, porque o Brasil precisa desse moleque disputando o cinturão. E eu quero que você, porque às vezes o cara não tá preparado pra falar, entendeu? Eu só queria saber se ele tava mais ou menos acompanhando. E aí ele falou, não, foi aquele vídeo que ele fala, pô, não, o Charles vai ser campeão, esse cara vai ser campeão. Então, tipo, cara... e a gente foi buscar essa porra, né, cara? Então, tipo assim, não veio de mão beijada, sabe, cara? E, mano, você não deixar passar por sua cabeça, você não deixar, tipo, sabe, cheguei o campeão, não. Pé no chão, humilde. Se dedica, faz acontecer. Cara, eu me dedico todo dia, eu treino todo dia. Mano, eu faço meus trabalhos todo dia, mano. Eu gravo de lá, gravo de cá, faço aquilo, mas eu não deixo de ficar sem treinar. Cara, eu tô com as mesmas pessoas que me treinaram, aí você faz a volta. Eu tô com as mesmas pessoas que me treinaram, que me ajudaram, que acreditaram em mim, sabe? Não os outros que ficam enchendo linguiça falando besteira por aí, não. Não, tô no mesmo foco, irmão. Pé no chão, dedicação, fazendo acontecer. Feliz demais com aquilo que Deus tá proporcionando pra mim, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Feliz demais e vamos pra cima. Exatamente. Dia 22 de outubro, é nós, contra o Ilha Macaxev. Irado. Vamos fazer história. Uma coisa que eu queria te perguntar. Todo mundo fala disso, eu não sei se já chegaram a te perguntar, porque tem coisa que os caras perguntam e tem coisa que não. Mas os caras falaram, o Chandler deu um knockdown nele, o Justin deu um knockdown nele, o Poirier deu um knockdown nele. E aí eu falei no podcast mais de uma vez, eu falo assim, eu acho que entra golpe, tá tocando porrada, tá entrando seu, tá entrando dele. E eu penso assim, a hora que se o Charles dá uma sentida, eu não acho que é um knockdown, eu acho que ele vai pra baixo e espera os caras pra ver se os caras caem pra dentro. Tá errado ou tá certo? Cara, não. Isso aí é tática. Eu tomei alguns knockdowns desses caras assim, teve umas que eu tomei que eu senti, eu só sentei pra poder respirar, pra poder voltar. Mas não, é uma categoria difícil, como eu falei, é uma categoria, mano, tem que muito respeito. Então não é marra. Não é marra, não. Às vezes você toma um knockdownzinho, você senta ali, você senta pra respirar, mas, cara, é como eu venho falando nos últimos tempos, né? Mas é esperto isso, porque você ficar em pé, não é? Exatamente. Mas, cara, na realidade, como eu venho falando, não é o quanto você bate, ou o quanto você apanha, e sim o quanto que você quer, o quanto você acredita nisso. E o resultado final. E o resultado final, e vem acontecendo, eu venho acreditando, eu venho fazendo história, venho crescendo, evoluindo, mostrando que realmente o Charles Oliveira é o verdadeiro campeão, sabe? É o cara que vem crescendo, vem evoluindo cada dia mais, cada dia que passa. Então, cara, eu só tenho gratidão a Deus, feliz demais com tudo que Papai do Céu vem proporcionando pra mim, na minha história, no meu legado, e espero que continue dessa mesma forma. E vai continuar, cara. Ó, eu sei que você tá morrendo de pressa. Tô, irmão. Eu vou deixar a gente aqui. Tem uma camiseta pra você aqui, ó. Cara, só quero agradecer de coração. Nós estamos mais do que juntos. Porra, irmão, estamos juntos pra caramba. E vamos pra cima, dia 22 é nóis. Vai comer, vamos pra cima. Ó, camiseta da MMA hoje. Presente. Tá vendo o que fez? Depois eu vou postar. Pro seu primo também. Demorou. Tá? Então, deixa eu só parar o carro aqui. Obrigado. Tem uma que eu quero que você assina pra mim.